Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo para o canal e já vamos para nossa segunda resenha do Mick, falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de quinta-feira, beleza? Vou falar para vocês aqui de maneira rápida, escolhi os jogos da quinta porque justamente tem só 3 joguinhos, eu que tô com pouco tempo aqui para ficar editando, falando. Eu também no resenha do Mick no Instagram tô com pouco tempo para ficar postando, tô devendo isso para vocês, prometo que vou melhorar, mas por enquanto é o que tem para hoje, beleza? Então, sem enrolar tanto, que eu preciso gravar e editar logo na sequência para postar tempo aqui para vocês, então vamos falar de segunda rodada do Brasileirão, jogos de quinta. Teremos 3 joguinhos, como eu já falei para vocês, minhas dicas já estão prontas, bora pro vídeo, mas antes vamos aos jogos que teremos nessa quinta-feira. Teremos Bahia enfrentando Fluminense, Vasco versus Chapecoense e Cruzeiro enfrentando Curitiba. Minhas dicas já estão no ponto para eu passar para vocês. Mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Bahia enfrentando o Fluminense. Lá em Bahia, às 7 horas da noite, o Bahia ganhou do Corinthians na última rodada. O Fluminense estreou também com vitória diante do Grêmio. Para esse confronto, eu vou de ambas marcam mais de 2,5 gols. É isso aí, sem ficar enrolando tanto. São duas equipes que jogam para cima, duas equipes que começaram vencendo seus jogos e agora eu espero um jogão entre eles. Bahia jogando em casa é muito difícil, joga pra frente, tem um bom toque de bola. Fluminense também, líder do Campeonato Carioca, tá jogando muito, já ganhou do Flamengo, acabou de ganhar do Botafogo, então é um time que tá indo pra cima, começou bem, então espero nada mais, nada menos que um bom jogo entre essas duas equipes, beleza? Então, ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd de 1,57, é a minha dica de aposta para vocês, beleza? Um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite, teremos Vasco enfrentando o Chapecoense lá em Vasco da Gama. O Vasco estreou, como sempre, perdendo para o Mirassol, fora de casa. E a Chapecoense, nesse retorno à Série A do Brasileirão, iniciou vencendo a equipe do Santos. A equipe do Santos vai continuar o campeonato lutando para não cair, né? Mas enfim, para esse confronto, bom, são duas equipes que eu vejo que vão brigar na parte de baixo da tabela. São duas equipes aí, uma que acabou de chegar da Série B e chegou ganhando já de um time grande da Série A, né? Por mais que a fase não seja boa, é muito importante começar vencendo em casa e contra um time bom, né? Um time grande também, ou que vai brigar ali para não cair. Acho que o Santos vai brigar ali na parte de baixo de novo. Então a Chape já começou fazendo o seu dever de casa. Vai enfrentar um Vasco da Gama, um concorrente direto aí para se manter na Série A, né? Nessa luta contra o rebaixamento. O Vasco iniciou perdendo, mas perdendo fora de casa, né? Agora precisa recuperar esses pontinhos jogando em casa. Para esse confronto, diante da partida que fizeram na estreia do campeonato, eu vou apostar no handicap asiático, vai lá em handicap asiático e aposta na Chapecoense mais 1,25, tá com uma odd a 1,53, beleza? Chape mais 1,25 funciona como? A Chape começa ganhando de 1,25, né? Então se o Vasco por um acaso ganhar da Chapecoense por um gol de diferença, a gente tem meio green e metade da aposta é devolvida pra gente. Foi a melhor aposta que eu vi para esse confronto diante da partida que eles fizeram na estreia do campeonato. O Vasco não é que isso tudo, pá, não sei o que, tá numa fase que a gente já conhece, o Vasco sendo o Vasco da Gama, e a Chapecoense pode tentar segurar um pouquinho, sair nos contra-ataques, né? Então, acredito que vai ser um jogo mais difícil aí para o Vasco da Gama. Esse Chape mais 1,25 é diante da cotação que tá para Vasco e Chapecoense ganhar, então o Vasco tá mais favorito jogando em casa contra a Chapecoense. Não vejo tanto dessa forma, então esse Chape mais 1,25 é fazendo uma proteçãozinha, tá? Se a Chape ganhar ou empatar o jogo, a gente tem o win por completo, né? 100% de lucro, mas se por um acaso perder, a gente tem metade win, metade aposta anulada. Se por um acaso o Vasco ganhar por 2 gols de diferença, aí sim a gente tem um prejuízo total, beleza? Próximo confronto às 9h30 da noite, teremos Cruzeiro enfrentando Curitiba. Lá em Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu para o Botafogo na última rodada e o Curitiba perdeu para o Bragantino. Já nesse confronto são duas equipes que começaram o Brasileirão perdendo. Então o Cruzeiro tomou um chocolate, tomou um baile do Botafogo. E o Curitiba, jogando em casa, é aquilo que eu falei, rapaziada.
Curitiba também é um daqueles times que vai jogar o campeonato para não cair, para não voltar para a Série B, né? Então são times, tem times assim que a gente fala, mano, esse time aí o campeonato deles é para não ser rebaixado, né? Bater recordes de rebaixamentos aí, então fica um ano Série B, um ano Série A, um ano Série B, um ano Série A. Fica assim, Curitiba é um desses times. Eu falei logo no primeiro vídeo aqui que o Curitiba ia lutar para não ser rebaixado. E começou perdendo em casa pro Bragantino e agora precisa visitar o Cruzeiro, tentando recuperar esses pontos ou não perder, né? Então, time assim, quando joga fora de casa, vai, se fecha todo. Cruzeiro pipocou muito no ano passado, era para ter ido um pouquinho mais longe, disputado um pouquinho mais com o Flamengo, mas pipocou. Começou perdendo, tomando um baile pro Botafogo nesse ano, mas acredito que o Cruzeiro agora se recupera jogando em casa. Essa é a tendência, né? Essa é o que tá todo mundo esperando. Se o Cruzeiro perder esse jogo, vai quebrar a banca de todo mundo, mas assim, não tem o que fazer. É Cruzeiro para vencer. Cruzeiro, se quiser ficar na parte de cima da tabela, quiser protagonizar no campeonato, né? Ser um time, ó, voltei, agora assim, Cruzeiro é Cruzeiro, vamos ficar aqui em cima. Então tem que vencer jogos assim. Isso daí é jogo para 2, 3, 4-0, beleza? Minha dica de aposta é no Cruzeiro -1, também no Handicap Asiático, então vai lá no Handicap Asiático e vai lá Cruzeiro -1, tá com uma odd de 1,78. Aí é o seguinte, é o contrário da Chape mais 1,25 que eu fiz. O Cruzeiro começa perdendo o jogo. Então, como eu acho que o Cruzeiro vai vencer o Curitiba, vencer pelo menos por 1-0, né, por um gol de diferença, vencendo por um gol de diferença, a nossa aposta é anulada. Então, o Cruzeiro começa perdendo de 1-0, fez 1-0, venceu o jogo por um gol de diferença, meio que fica empatado, a aposta é anulada, nosso investimento retorna pra gente. Para dar win nessa aposta, o Cruzeiro tem que ganhar por 2 ou mais gols de diferença, beleza? Então, Cruzeiro -1 com uma odd de 1,78. Não é impossível, tá ok. A vitória do Cruzeiro, a vitória é simples, tá abaixo de 1,50. Não achei tão bom assim esse negócio. Gosto de passar aqui para vocês cotações acima de 1,50. Então, Cruzeiro -1 já é favorito, já acho que vai vencer. Então, Cruzeiro -1, vencendo por 1-0, no mínimo a gente tem o nosso investimento retornando pra gente, beleza? Sem lucro e nem prejuízo. Então, a gente só perde essa aposta, só tem head se caso o Cruzeiro empata ou perde o jogo, beleza? Então o empate tá contra nós, é só a vitória do Cruzeiro que interessa pra gente, beleza? Papo rápido aqui com vocês, resenha maravilhosa, resenha rápida, sem prolongar tanto, 3 joguinhos não tem por que ficar estendendo, dando um prognóstico aqui, tá no início do campeonato, não tem muito o que falar. E é isso, beleza? Esse foi mais uma resenha do Mickey, segunda rodada do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês fizeram para essa segunda rodada, o que vocês vão fazer para os jogos de quinta. No mais, deixa aí o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Fim de semana tem Paulistão. Não vou gravar nada pro Paulistão, mas na outra semana eu estou de volta trazendo mais resenha do Mickey, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais.